Boa tarde, senhoras e senhores. Aqui estamos nós, eu, Pedrinho Chaves. Opa! Dois neurônios incomodam pela 65ª vez. É isso aí. E não vamos desistir. Isso aí, tá certo. Pedrinho, temos novidades. Temos novidades. Vamos começar, vamos por ordem. Né? Vamos começar... Por ordem e progresso. Ordem e progresso, exatamente. Que aquela moça inteligente lá da CNN diz que era independência ou morte na bandeira brasileira. Beleza. Tá certo. Mas, graças a Deus, tem que deixar falar, viu, Pedrinho? Quanto mais fala, melhor para nós. Exatamente. Bom, vamos lá. Nosso presidente, para vergonha alheia, não nossa, foi lá acompanhar as honras fúnebres do funeral da rainha da Inglaterra. E foi acompanhado da primeira-dama, que, aliás, me lembrou muito a Jacqueline Kennedy, até o chapeuzinho que ela estava, etc. Estava muito bem arrumada. Lindíssima, discreta. Não era aquela outra gota que parecia a sainha de bebedouro de água. Que você veste ou aquela sainha que veste no bujão de gás. Isso aí. Tá certo. Uma coisa. Não, eu vou te contar uma coisa. Esse presidente só me dá orgulho. Exatamente. Só me dá orgulho. Também não fazia xixi nas calças como aquele presidente anterior. Não. E outra coisa. Bom, aí, Pedrinho, é claro que muito antes do fato acontecer, já existiam as reclamações, porque o pessoal já sempre para ganhar tempo. Já tinha ido no STF dizer que ele estava fazendo campanha política no enterro da rainha. Aí veja só, o cara é um estadista, é convidado, foi recebido pelo atual rei, e parece que... foi muito elogiada a postura dele. Parece que ele teve, assim, ele foi um mais igual entre iguais, né? Diante da realeza. Mas, independente disso, que não acrescenta nada, em frente da nossa embaixada, tinha um grupo grande de pessoas que foi saudá-lo, né? Porque esse pessoal, no Brasil e fora do Brasil, todo mundo sabe o que está acontecendo. Né? Principalmente fora do Brasil, né? Porque fora do Brasil não tem a repressão e a sacanagem que tem aqui. E aí ele foi falar com os caras, né? Tinha um monte de gente na frente da embaixada, ele foi numa janela lá e falou com o pessoal. Parece que foi 5 minutos, acho que nem isso. E o que acontece é o seguinte, que a oposição está dizendo que era discurso político. Agora, eu pergunto aos senhores, que estão esclarecidos, vocês que nos veem aí... Que nos dão a honra de nos ver. Exatamente. Eu te digo o seguinte, vem um bando de pessoas, fecha a rua na frente da embaixada, fica gritando teu nome. É até uma questão de educação você ir lá e dar um oi para os caras da janela. Né? O Papa faz isso, né? Ele junta um monte de gente lá na praça, na frente do Vaticano, ele vai na janela e abana. Isso aí. Não tinha microfone para ele falar. Então, isso mostra que não tinha uma preparação anterior de fazer discurso nem nada. Foi simplesmente dar um oi para o povo, como ele faz no cercadinho em Brasília. Exatamente. A mesma coisa. Mas já estão reclamando. O que ele faz? A Gazela está... A Gazela reclama sempre. Não importa se ele faz, se ele não faz, se ele deixa, se ele pensou em fazer. Não importa. A Gazela está sempre contra, porque a Gazela é uma espécie em extinção. Vai acabar essa espécie no dia 2 de outubro, se Deus quiser. Se o povo do Amapá tiver um pouco de juízo e um pouco, e sabe, os neurônios se comunicarem aqui como nós dois, um com o outro, eles afastam esse cálice da vida deles, porque é veneno. Aí, bom, aí sequência, né? O cara teve lá, etc tal. Aí todo mundo sabia, eu sabia, o Pedrinho sabia, ele ia abrir o serviço lá na ONU hoje. Hoje é dia 20, vamos deixar claro. Hoje 20 de setembro de 2022. Daqui 2 dias é primavera, né? É isso? Isso aí. É isso, daqui 2 dias é primavera. Bom, aí ele ia para a ONU. É claro que se ele ia para a ONU, a Gazela já foi lá para o STF reclamando do que ele iria falar. Não precisa nem saber o que vai falar. Já sabe que ele vai para a ONU, então vai lá e reclama que está fazendo política na ONU. Mas daí aconteceu, né, do seguinte, o secretário-geral da ONU
Eu não lembro o primeiro nome dele, mas eu tenho o nome dele aqui. Guterres. Guterres, é um português. É um português, não precisa falar mais nada. Vamos para a página seguinte. Sem maldade. Mas o cara é o Guterres. O Guterres falou antes dele. E o Guterres deu a escadinha para o Bolsonaro falar. Sem saber, é claro. Falando do problema do mundo com alimentos, reclamando que não estava vindo mais os fertilizantes da Ucrânia e da Rússia, que isso tinha que acabar, que o mundo estava passando fome, faltava grãos, etc. Falou tudo isso. Muito obrigado, foi embora. Aí veio o Bolsonaro. Aí o Bolsonaro disse coisas que são, assim, não precisa dizer mais, né? Quer dizer, que o Brasil alimenta 1 bilhão de pessoas. Não, eu quero chegar no final, eu vou do final e vou ver do final para o começo. Quando ele acabou de falar, eu vou do final fazer que nem filme que começa pelo fim, tá? Então é o seguinte, quando ele acabou de falar, eu fiquei atento para ver a reação da chusma, né? Porque ali é uma chusma, o pessoalzinho da ONU é uma chusma. Na última vez que ele falou no ano passado, uma palma aqui, uma palma ali, etc. Absolutamente contra. Bom, hoje o pessoal aplaudiu. Não foi assim uma ovação, ninguém gritou mito, 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 não sou louco, mas bateram palma normal, um aplauso normal de fim de espetáculo. Esse aplauso normal de fim de espetáculo é o seguinte, é que eles sabem que se não aplaudir vão passar fome, sabe? O bando de socialistas sem vergonha que está lá dentro, se não aplaudir, passa fome. Do mesmo jeito que eles vão passar frio, porque eles foram fazer desaforo para o presidente da Rússia, e ele só cortou o gasoduto. Bom, então agora vamos do fim para o começo. Aí as coisas que ele falou, as coisas que eu ouvi e que eu gostei que ele tenha falado. Ele começou manso, etc. Até que chegou um ponto e falou, tem que se rever a posição da ONU com relação a esses embargos com a Rússia. O português já tinha dado a escadinha. Porque é o seguinte, o mundo vai passar fome. Vocês estão de brincadeira lá com o Putinho, vocês vão se ferrar. E vão passar frio. E vão passar frio. Quer dizer, aí não precisa falar. Né? Aí falamos nós, né? Quer dizer, ele, na hora que estava todo mundo contra, esperneando e tendo piti, etc., ele foi lá conversar com o Putinho. Conversou com o Putinho e nós temos comidinha aqui para alimentar 1 milhão de pessoas e não falta fertilizante no Brasil. Exatamente. Agora, a ONU resolveu bloquear o Putinho lá, ele está fazendo negócio com a China, está recebendo em rublos e está se cagando para italiano ficou mais chique, sinefregando para a ONU. Então é isso. Deu um recado dentro da ONU. Dentro da ONU. Os caras que estavam sentados ali. Sendo que os alemães estão cortando florestas milenares para extrair carvão. E esse não polui, porque é o carvão do bem. Aí vamos lá, continuamos de trás para frente. Ele falou nisso também. Então eu vou pegar os números aqui. Porque eu quero falar certinho. Perfeccionismo. Não, porque senão os caras vão dizer, o cara vai lá que nem o Lula e fala que tem 33 milhões de crianças na rua, sabe? É isso aí. Não, então vamos lá. Vamos lá, eu vou achar aqui. É o seguinte, tem tanta coisa aqui, eu tenho que ficar pulando de um assunto para outro. Eles... vamos lá, eu estava anotado, o Guterres, né? É Antônio Guterres. E eu até anotei aqui, estava lá já pedindo pinico, né? Dizendo, tem que acabar com essa sanção com a Rússia, etc. Senão a coisa vai feder. O tema dessa reunião, da abertura dessa reunião da ONU, era uma divisão de águas. Aí... Claro que é um sentido figurado, ninguém vai dividir água com ninguém, tá? Antes que alguém pense bobagem. Né? Então, coisas que o Bolsonaro falou, durante a fraudemia, ele não usou o termo fraudemia, o termo fraudemia foi cunhado pelo Guilherme Fiuza e eu peço a vênia de reproduzir, porque para mim foi fraudemia também. O governo dele criou benefícios para mais de 68 milhões de pessoas.
São 68 milhões. Aqui, o pessoal que diz aí, abaixo do nível da pobreza. O governo distribui, assim, por dia, para quem quiser, é só ir pegar, tá? Para quem quiser, quem estiver precisando. Esse pessoal que diz que não tem nada. Ele falou, não, 5 dólares. 5 dólares, faz 5 vezes 5, são 25 reais. Então, quem não tem nada no Brasil tem 25 reais por dia, tá? Então, não tem essa de 33 milhões estão passando fome no Brasil. Então, ele não precisou falar nada disso, nem dar. Bom, outra coisa, outra porrada na orelha que ele deu é o seguinte. 80% dos brasileiros foram vacinados contra aquele bicho chinês. E ele complementou, de maneira voluntária. Quem não quis não foi obrigado. Isso é uma maravilha, porque isso aí foi a cereja em cima daquele monte de merda que estava na plateia. O perdão da merda. O Brasil defende os direitos de todos, ele falou isso. A Petrobras, que criou um endividamento durante os governos progressistas, vamos falar progressistas, que é outro nome bonitinho para comunista, durante os governos progressistas, deixou uma dívida de 170 milhões de dólares. Bilhões. Milhões, eu acho que é 1 milhão. Não, é bilhões. 170 milhões de dinheiro. Desculpa, tá bom. Então, olha, eu não sei. Em todo caso, verifiquem, no meu parco entendimento, eu ouvindo ele falar, tive a impressão que era milhões, pode ser bilhões. Eu sei que, não, deve ser bilhões sim, porque eles pagaram só para os americanos, naquele imbróglio das ações lá nos Estados Unidos, 2 bilhões eles pagaram para os americanos. Então, deve ser bilhões sim. Isso durante os governos de esquerda. O Brasil, no ano de 2021, chegou ao 4º lugar dos países mais digitalizados do mundo. O nosso agronegócio está cheio de trator funcionando sem ninguém na direção. É o satélite que faz ele para lá e para cá e colher, tá? Só para vocês saberem, é por isso que o mundo come. O Brasil tem infinidade de esforços para entrar na OCDE, que parece que a coisa está caminhando bem para entrar na OCDE. Eu também não muda nada. Eu sou contra o Brasil participar desses clubinhos que querem nos pendurar uma fitinha cor-de-rosa na orelha, outra azul na outra orelha. É que nem o negócio aí da internet que dá um selinho de aprovação para o que você fala. Quero que eles enfiem o selinho naquele lugar que não faz sol. Não faz sol. Bom, agora, não sou um estadista, não sou embaixador, cônsul, não sou diplomata, não sou nada, então eu não sei se isso de repente pode interessar. É que nem as medalhinhas nos generais aqui, assim que você não sabe para que é, fica tudo coloridinho, fica bonitinho. Então, deve ser para isso, vai ficar bonitinho. O Brasil teve deflação em julho e agosto. Enquanto o mundo se ferra, aqui tem deflação. É isso aí, doutor. Em 1921, o Brasil foi o 4º maior destino de dinheiro estrangeiro em investimentos. Não é 1921. 2021, claro. Tá certo. Não, falei 1900, então desculpa. Tá bom. É o neurônio falhando. 2021, tá? Foi o 4º destino no mundo de investimentos. Tá? O nosso PIB para 22 está previsto em 3%, que é quase o triplo do ano passado. Ano passado, com a fraudemia. Não se esqueçam disso. Com o nosso governo fechando tudo, quebrando os negócios, etc. Tal. E agora tem o puxa-saco dele, que era o vice dele, se candidatando a ser governador de São Paulo. O mesmo filho da mãe que fechou, que ficou aplaudindo lá, o calça justa quando fechava tudo. É o puxa-saco do calça justa. Calça justa. Não do nosso presidente. Não, estou falando do puxa-saco do calça justa. Exatamente. Eu jamais falo mal do nosso presidente. Tá? Então fica claro isso. Bom, aqui tem uma coisa, a nossa agroindústria vai exportar 270 milhões de toneladas. De toneladas, milhões de 270 milhões de toneladas de grãos esse ano. Então, é um número absurdo.
O Alisson Paulinelli parece que foi um grande ministro da Agricultura. Está sendo indicado, porque os caras estão acordando, para o Prêmio Nobel. Ele é indicado para o Prêmio Nobel. E o Bolsonaro falou lá isso. Não, então hoje ele fez barba, bigode, cabelo e tirou Exatamente. Bom, vamos lá. Em termos de meio ambiente, 2/3 do território brasileiro segue com a vegetação nativa e ele complementou. Igualzinho como estava em 1500, quando a gente foi descoberto. É isso aí. 2/3. Sabe o que é 2/3 do Brasil? É a Europa. É isso aí. 80% da Amazônia continua, da mata amazônica continua intocada. Tá? Então, cala a boca você que não sabe. O Micron, esses caras que querem salvar a girafa da Amazônia, olha para os números. Aquela sueca feia. Aquela coisa horrorosa. O Pedrinho fala que é a única sueca feia. Que eu conheço. Que ele conhece. Mais de 500 comunidades indígenas no Brasil estão com acesso à internet. Isso dói pra cacete. Sabe por quê? Porque a internet desmente os jornais, desmente a rede lixo de televisão. Então agora até os índios já sabem que a coisa não é por aí. Agora vai ter o Juruna com o computador, aí fala assim, não, ele diz ao contrário. Vamos esclarecer para os mais novinhos o que era o Juruna. O Juruna era um cacique aí que agora mora em Paris, bancado pelo Macron, num dos quarteirões mais caros do mundo. Ele está morando lá, eles mantêm o cara lá, que o cara pelo serviço prestado. Serviço prestado. De falar mal do Brasil. Não, e continua falando. Esse andava com um daqueles gravadorzinhos da Philips, de fita cassete da Philips, gravando no Senado, no Congresso, gravando os caras, o que os caras falavam, para dizer que, olha, você falou isso. Esse era o Juruna. Picareta do cacete. E morando em Paris agora, pra vocês terem uma ideia. Aliás, Paris está uma beleza, né? Muçulmano, como Juruna. O Boca Mole também. O Boca Mole também. Comprou um apartamento caríssimo, que as posses das grandes aposentadorias dele lhe permitiu. Sim, né? Um sociólogo ganha muito. Exatamente. Ali é no... Onde o Chopin tinha um apartamento. Avenue Foch. Avenue Foch. Avenue Foch, né? Não é Foch, só que era o nome do general, que depois deu nome até para um navio de guerra. Aquele malfadado porta-aviões que o Brasil comprou usado da França. Aqui teve o nome de Minas Gerais. Não. O Minas Gerais ele foi comprado nos Estados Unidos, bem antes. Logo depois da Segunda Guerra. Teve o outro. Teve outro sempre francês, que nomearam de São Paulo, que sempre os principais navios da esquadra brasileira, um chama Minas Gerais e outro São Paulo. Tá? Café com leite. Café com leite, exatamente. Aí o Brasil... Não deu para vender nem como sucata. Você falou barba e cabelo, tem mais. Ele falou assim, que a matriz energética é a mais limpa do G20. A matriz energética brasileira é a mais limpa do G20. Daí ele complementou, né? Dizendo que uma reforma da ONU era essencial. Aí ele falou assim, esse negócio de ficar bloqueando a Rússia, etc. Por isso vocês não têm as coisas que vocês precisam ter, vão passar um frio dos cacete nesse inverno. Bom, aí ele complementou, que o Brasil abriu a fronteira para mais de 300, quer dizer, diz que saiu da Venezuela 6 milhões de venezuelanos. A Venezuela inteira, né, praticamente, 6 milhões de venezuelanos. Bom, e 300 mil vieram para o Brasil, e foram bem recebidos. Isso, teve uma operação acolhida. Exatamente. Conduzida pelo glorioso Exército Brasileiro. Aí ele falou de outra coisa. Ele falou que quando deu a caca na Ucrânia, o Brasil foi lá, retirou todos os brasileiros que estavam lá, com a ajuda de países como Polônia, Eslováquia, Polônia e tem mais um que eu esqueci. Mas ali do pedaço, ali em volta. E daí ele complementou, que aí foi para botar serena. Tiramos os brasileiros e seus animais de estimação. Pô, chupa essa, Estados Unidos. Vocês que, tiramos do Iraque, deixamos no Iraque, deixaram um monte de gente lá, agora no Afeganistão, deixaram os caras correndo no aeroporto atrás de avião, pelo amor de Deus. O Bidê largou a mão dos caras.
E aí deixaram uma quantidade enorme de armas e outros equipamentos bélicos. Sim, de graça para o inimigo. De graça para o inimigo. Tá. Bom, aí ele ainda complementou na história de que tem que mudar a ONU, diz assim, o Brasil é contra o isolamento diplomático e econômico. Recado dado para o isolamento diplomático e econômico da Rússia. Tá? O Brasil está na contramão dos países. Todos os países estão indo, a economia está indo para baixo, o Brasil, a economia está bombando. Chupa. A a economia, aqui ele fala do carbono, que nós temos uma matriz energética sustentável e que a Europa, que tanto fala do assunto, está começando a usar fontes sujas de energia. Por quê? O carvão. Por quê? Porque eles estão pagando a boca, né? É isso. Não, mas tem o carvão do bem, cuja fumaça preta é boa para o meio ambiente. É boa para o pulmão também. Tá certo. Bom, ele continuou. Não acreditamos que as sanções sejam uma solução. Apelo às partes que não deixem escapar nenhuma oportunidade de diálogo para pôr fim ao conflito. Bom, sabe, tem que acabar. Aí ele fala que o Brasil é um país que dá liberdade de religião, todas as religiões, ninguém aqui é perseguido, que ele repudia, que o Brasil repudia perseguição religiosa em qualquer país, repudia a ideologia de gênero, aí aproveitou e encaixou a ideologia de gênero, que ele repudia, eu também. Eu também. Você também. Com a questão da segurança no Brasil, houve uma queda de 7,7% do número de mortes por assassinato e violência. Distribuiu no governo dele 400 mil títulos rurais, de propriedade rural, para aquele pessoal lá, sem terra, etc. 80% desses títulos para mulheres. Claro, porque elas sabem cuidar melhor do patrimônio da família. Aí ele complementou, para terminar o discurso dele, estamos chegando no fim agora. 7 de setembro, milhões de pessoas foram às ruas em demonstração de apoio ao nosso governo. É isso aí. Chupa, negão, que é de uva. E aí, para complementar, como eles já estavam preparados, na noite de ontem, né? Na noite de ontem tinha projetado na lateral do prédio do edifício da ONU, a lateral que você vê da beira do rio, assim você vê a lateral, enorme. Tinha uma foto dele escrito Liar em cima. Mentiroso. Chamado de mentiroso. Mentiroso o cacete. Diz que tudo isso que eu falei que ele falou e que vai estar aí, aliás, que não vai estar aí, não porque vai eles vão proibir. Vão proibir, né? Mas olha, eu convoco vocês, que são pessoas do bem, a pegarem esse discurso dele na ONU e publicarem nas suas redes sociais. Se proíbem ele de fazer, fazemos nós, tá? Isso aí. E, para terminar, eu aí fui ver um pouquinho da reverberação desse negócio. Aí, num jornalzinho de internet, sem vergonha de esquerda, os caras dizem que foi uma vergonha a participação dele, que essa pode ser a última, porque ele vai perder a eleição, porque as pesquisas mostram que o cachaceiro está na frente. Tem vários nomes de pesquisa. Neve, no passado era Tico-Tico, Sul-América, e vários nomes de pesquisa. E aí eles dizem, eles têm um erro, que ele vai ser derrotado em outubro. Um jornal que publica na sua chamada que o presidente vai ser derrotado na eleição de outubro, quer dizer, não tem nem revisor na porra do jornal. Então é bem típico de quem nós estamos falando. E falam que Bolsonaro é a vergonha mundial. A vergonha mundial para vocês que são escrotos, que são da esquerda, que querem o mal do nosso país. Para nós não, e ele vai ganhar no primeiro turno. Daí chupa essa. Vai dormir com essa, tá bom? Chupa que é de uva, que ele vai ser de primeiro turno. Primeiro turno. Pode começar a chorar, tá? Isso aí. Vai nadar num mar de lágrimas. Tá certo. Um beijo para todos. Muito obrigado. Sem maldade, sem raiva. Aqui não tem ódio do bem, nem ódio do mal. Aqui não tem ódio. Aqui é só amor. Nós somos só amor. Eu e Pedrinho. Só amor. Neuroninhos, paz e amor. Neuroninhos, paz e amor. Olha, o próximo programa já vai estar mais perto da eleição. Não
atentem para quem vão votar. O golpe dos caras não dá mais para ser na presidência. Eles não vão conseguir derrubar o Bolsonaro. Vai ser no primeiro turno. Não tem mais jeito, tá? Agora, eles vão dar o golpe. Senado, deputado, governador, eles vão dar o golpe nas urnas. Então, você fica esperto. É todo mundo que o Bolsonaro apoia, para ele poder governar. Senão não adianta, ele ganha e não leva, que nem na última eleição. Está aqui levando porrada todo santo dia, até lá fora. E mesmo assim fez o melhor governo da história do Brasil. É verdade, é verdade. Talvez vezes Dom Pedro. Então, ó, beijo para todos. Isso. Cliquem, compartilhem. Estão roubando os nossos views, tá? Então, inscrevam-se, por favor, porque estão roubando nossos views. A plataforma faz isso de propósito, joga lá para o fundão, não aparece, a gente não aparece em lugar nenhum, eles tiram do ar. Eles são donos da verdade. Então, vocês têm que nos ajudar, tá? Porque a gente está aqui lutando ao lado de vocês por um Brasil melhor. De graça. De graça. Nosso programa não é monetizado. Não é monetizado, a gente faz porque a gente ama esse país e porque a gente está do lado do bem. É só isso. Tchau, tchau. Beijo para vocês. Cliquem, compartilhem.